Bom, pessoal, fala aí, vamos para a nossa aula de termometria hoje. E essa vai ser uma aula teórica, né, expondo aí a teoria do nosso e-book de termometria. E também em seguida aí vão vir as aulas de exercício propriamente dito, né, para a gente praticar o que a gente vai estar vendo aqui hoje. Então, antes da gente estar entrando na matéria em si, como eu comentei, a gente tem um e-book já desse material. Então, se você quiser fazer o download desse e-book, a gente vai estar deixando aí nas descrições em algum lugar aqui, aqui embaixo ou aqui em cima desse vídeo, o caminho para você estar buscando o nosso e-book, tá bom? Ou também você pode estar entrando lá, ou também não, né? Esse e-book está disponível lá no nosso Instagram. Então basta você entrar lá em Projeto Reeducar. Aqui na nossa bio vai ter esse link. A hora que você entra no link, você já vai estar achando aqui o e-book de termometria, tá? E é totalmente gratuito, assim como essas aulas, tanto a teórica que a gente vai estar fazendo aqui, como as aulas de exercício estão aqui no YouTube disponível para vocês. E o segundo recado que a gente queria estar passando aqui é que você nos ajude a fazer parte, né, dessa história. Então, nos ajude a levar a Reeducar para frente, se esse material fez sentido para você, se você conhece alguém que está precisando também desse conteúdo, que está nesse momento de prestar vestibular e fazer as provas, passe esse conteúdo adiante e vamos fazer história junto com a gente, tá bom? Bom, vamos lá. Começando aqui já o nosso assunto propriamente dito, o que a termometria, né, ela vai estudar? A termometria, basicamente, ela está dentro de um grande assunto que chama termologia. Então, bom, você tem esse grande assunto aqui conhecido como termologia, e dentro da termologia você vai ter alguns outros assuntos aqui. Então, assunto 1, enfim, assunto 2, você vai ter outros assuntos, e um dos assuntos que está compreendido é a termometria, né? Que a gente vai estar vendo aí o que é de fato a termometria e o que está por trás dela, como que isso é cobrado nas suas provas. Então, vamos começar aqui já com alguns conceitos. O primeiro conceito importante que a gente precisa estar vendo é o conceito de temperatura, né? O que é temperatura? A temperatura, ela nada mais é do que o grau de agitação das suas moléculas dentro de um sistema ou participantes aí de um corpo. Então, imagina aqui que você tem esse sistema aqui, esse primeiro quadrado e esse segundo quadrado aqui. E dentro desse sistema, ou um corpo, enfim, o que você está analisando, você tem aqui as suas pequenas, né, moléculas. Então, você tem molécula aqui, você tem molécula aqui, enfim, várias outras moléculas que a gente colocou. Então, você tem essas moléculas tanto no seu corpo aqui mais quente, como aqui num corpo mais frio. Vamos analisar a diferença, como que essas moléculas estão dentro de um sistema, um corpo mais quente, e como que elas estão dentro de um sistema e um corpo mais frio. Bom, basicamente, quanto mais quente tiver aquele seu corpo, mais agitada, né, vão estar as moléculas, maior vai ser aí a energia cinética dessas moléculas. Então, como a agitação delas é maior, a gente representa aqui por esses tracinhos, né? Quanto mais tracinhos aqui, mais agitação. Então, essas moléculas num corpo cuja temperatura está superior, né, a outro, né, ou seja, um corpo mais quente, maior vai ser a agitação dessas suas moléculas. Ao passo que se você tiver num corpo aqui mais frio, como que vão estar dispostas essas moléculas dentro desse corpo? Elas vão estar com uma agitação aqui menor, né? Então, aqui você tem uma molécula, aqui você tem outra molécula, aí elas vão estar com uma menor agitação. Então, nada mais é, né, a temperatura do que você vai estar verificando o quão agitada ou não vão estar essas moléculas no seu corpo. Então, ela mensura o grau de agitação das moléculas, né? Então, por exemplo, um gelo, aqui ó, um gelo é muito mais frio do que um pãozinho que acabou de sair na chapa. Sim, então nesse nosso exemplo, o que seria aqui o gelo? O gelo seria esse nosso corpo aqui quadrado que a gente, enfim, acabou representando. Então, as moléculas dentro desse gelo, elas estariam menos agitadas aqui. Ao passo que se você tiver o seu pãozinho, né? Um pãozinho, então ali as moléculas vão estar o quê? Elas vão estar totalmente agitadas, né? Com uma energia cinética muito superior do que as suas moléculas no gelo. E como que a gente mede, né, temperatura? Através de um instrumento chamado termômetro,
e ele vai estar indicando aí a nossa temperatura, seja em graus Kelvin, seja em graus Fahrenheit ou em graus Celsius, né? Na verdade é só Kelvin, né? Não graus Kelvin, mas Kelvin, graus Fahrenheit ou graus Celsius, né? Mas, bom, enfim, antes da gente estar prosseguindo, né, entendendo aí melhor o que de fato são os termômetros, vamos ver o que significa o conceito de calor. Então, bom, calor ele é diferente de temperatura, né? Então esses são alguns conceitos que às vezes a gente costuma tá confundindo. Então, temperatura é diferente de calor, tá? A temperatura a gente acabou de ver que é o grau de agitação das suas moléculas, e calor ela é a transferência de energia térmica, ou seja, a energia térmica em trânsito. Então vamos imaginar aqui que você tem um corpo mais quente e você tem um corpo frio aqui. O que vai acontecer? Você vai ter uma transferência de energia, né? Uma transferência de energia térmica, uma energia térmica em trânsito, que saindo essa energia do corpo com uma temperatura maior, ou seja, de um corpo quente, né? Uma temperatura maior, e ela vai estar vindo aqui, essa energia vai estar sendo transferida, né? Para um corpo cuja temperatura é inferior, aqui é menor, né? Então, isso é calor. Calor é a transferência de energia térmica de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Ao passo que o que a gente viu, a temperatura, ela mensura aí o grau de agitação, né, das suas moléculas num corpo ou num sistema. Então imagina aqui, por exemplo, quando você entra em uma sala com ar-condicionado ligado. Então tá aqui você acabou de vir de um solzão lá de 35 graus Celsius e você entrou aqui na sua casa com ar-condicionado ligado que está a 17 graus Celsius. Então o que vai acontecer? A hora que você entrar aqui na sua casa, né? Então está aqui você dentro da sua casa, você vai tender a um equilíbrio térmico aí com esse ambiente de 17 graus Celsius. Mas você, assim que você entra, né, instantaneamente assim que você entra, seu corpo está a 35. Quando você fica em contato com o ambiente de 17, o que vai acontecer? Você vai transferir energia, né, para o ambiente, você vai perder essa energia para o ambiente. Então, eu vou colocar aqui, né, você está perdendo energia, e isso que é o conceito de calor, né, essa transferência de energia. Nesse caso, você dentro aqui da sua sala com ar-condicionado ligado, você vai estar cedendo energia para o ambiente. Então, é só diferenciar, né, esses dois conceitos de temperatura, que é grau de agitação de molécula, e calor, que é energia térmica em trânsito, né, essa transferência de energia térmica. E aqui na física a gente mensura, né, calor através do Joule, simplesmente J. Então, por exemplo, você tem uma energia de 50 joules, por exemplo. Ou você mensura em calorias, né? Então são as duas formas mais comuns de utilizar na física. E a gente vai estar vendo aí em assuntos posteriores também. E como a gente já tinha dito, né, o que são os termômetros? Eles são os instrumentos que a gente utiliza para mensurar, né, para medir a temperatura de um corpo. Então, quando você acha que você está com febre, por exemplo, você usa um termômetro para ver se realmente você está ou não com febre. Então, vamos ver aqui minha capacidade de desenhar um termômetro. Ó. Mas, basicamente, você vai ter um termômetro, algo, enfim, não é algo parecido com isso, né? Mas acho que deu para entender aqui. Então, bom, basicamente, essa parte aqui do termômetro você vai colocar em contato com o seu corpo e você vai deixar ali esse termômetro por um tempo suficiente. E por que você tem que deixar o termômetro por um tempo bom, né, em contato com o seu corpo? Porque você precisa que o seu corpo entre em equilíbrio térmico com essa parte aqui do termômetro. Por quê, né? Quando o seu corpo estiver em equilíbrio térmico com essa parte, quer dizer que eles vão estar com a mesma temperatura. Então, essa parte do termômetro estando com a mesma temperatura do seu corpo, você consegue mensurar aqui, né, medir a sua temperatura de forma correta. Se você coloca o termômetro ali e deixa ele por um tempo muito pequeno, você não vai conseguir medir a temperatura correta. Por quê? Porque o seu corpo e essa parte aqui do termômetro não vão estar com a mesma temperatura. Então o termômetro não vai medir a temperatura que de fato você está. Então é preciso deixar o termômetro um tempo suficiente para que essa parte aqui ela entre em equilíbrio com o seu corpo e essa parte tenham a mesma temperatura, e assim o termômetro vai estar indicando a leitura correta.
Então, por exemplo, você vai ter aqui as graduações do seu termômetro, né? E aqui dentro do termômetro você vai ter um líquido. Então, normalmente ou é mercúrio ou você vai ter algum tipo de álcool com corante, né? Para dar cor e você conseguir ler aqui nessa escala, né? A temperatura. Então, o que acontece, né? Você vai ter aqui o seu líquido. Vamos supor aqui que você tem mercúrio. E a hora que você deixar um tempo suficiente esse termômetro em contato com o seu corpo, de forma que ambos, o termômetro e o seu corpo, entrem em equilíbrio térmico, as propriedades físicas aqui do mercúrio vão se alterar. E alterando, como ele está confinado num compartimento aqui, esse mercúrio vai alterar o volume dele, né? Ou o álcool com corante, enfim, o líquido que estiver aqui dentro, a substância, né, que estiver aqui dentro vai alterar sua propriedade física, vai aumentar o volume dela dentro desse termômetro, né, do tubo que fica aqui dentro do termômetro, e ela vai, por exemplo, subir aqui e parar na temperatura, enfim, que seu corpo tiver, vamos supor 37 graus, e aí você pega e faz a leitura correta no termômetro. A grande questão, já comentei aqui várias vezes, mas o ponto importante é, para que tudo isso funcione, o termômetro e o seu corpo tem que estar em equilíbrio térmico, tá bom? Para que a temperatura seja medida aí de forma correta. E acabei explicando aqui no termômetro que é o que é, né, o equilíbrio térmico. Então, o equilíbrio térmico é atingido quando os componentes de um sistema térmico, por exemplo, né, você e a sala com o ar-condicionado ligado, né, juntos, atingem a mesma temperatura. Exatamente esse o conceito. Então, por exemplo, eu estou aqui no meu quarto já há um tempo suficiente e não estou com o ar-condicionado ligado, nada. Então, a temperatura que o ambiente está aqui é a temperatura que a superfície aqui do meu corpo, por exemplo, está. Por quê? Porque eu entrei em equilíbrio térmico aqui com o ambiente. É claro que a minha temperatura interna do meu corpo está diferente, né? Porque, enfim, meu organismo está funcionando. Então, a temperatura interna aqui minha vai ser superior aqui à do ambiente. Mas, pelo menos aqui, a superfície do meu corpo, se eu não ficar me movimentando, se eu ficar com o meu braço paradinho aqui, ela tende a ter a mesma temperatura do que o ambiente. Isso quer dizer o quê? Que a superfície do meu corpo entra em equilíbrio térmico com o meu ambiente, possuindo ambos a mesma temperatura. Bom, vendo aqui mais dois conceitos, né, para a gente dar prosseguimento à nossa aula. O que é ponto de fusão? Então, bom, imagina que você pegou lá do seu freezer, né, um cubinho de gelo, né? Então você vai ter o seu gelo aqui no estado, né, que estado que ele está? No estado sólido. Se você deixar ele um tempo fora da geladeira, esse gelo aqui, você vai ver que ele vai começar a virar água, né? E ele vai diminuindo aqui seu tamanho. Então você tem um gelinho menor aqui e parte dele virou água. Então aqui você vai começar a ter, né, o seu estado líquido. O gelo que antes era sólido está se transformando em líquido. E essa transformação, né, do gelo em água, por exemplo, né, da substância aqui no seu estado sólido para a substância no seu estado líquido, é dita aqui fusão, né? Então, é exatamente isso o ponto de fusão, né? A temperatura na qual uma substância passa do estado sólido para o estado líquido. E o que é o ponto de ebulição, né? Então, imagina que esse gelo aqui, ele virou água por completo, né? Então, você consegue colocar ele num recipiente, uma panela, por exemplo. Vamos fazer aqui o cabo da nossa panela. E a hora que você põe essa panela aqui no fogo, né? A chama aqui, ela vai começar o que? Ela vai começar a virar vapor aqui, né? Ela vai para o seu estado gasoso. Então, essa transformação de líquido para o estado gasoso, a gente fala que ocorreu o quê? Ocorreu aqui a ebulição, né? Ou vaporização. Então, ebulição. E esse é o ponto, né? A temperatura de ebulição. O ponto de ebulição é o quê? A temperatura na qual uma substância passa do seu estado líquido para o estado gasoso. Então, foi justamente o que aconteceu aqui. A nossa água, em contato com o fogo, ela passou para o seu estado gasoso aqui, vaporizou, e é exatamente esse aqui o processo, né? O processo de vaporização. E aqui, anteriormente, a gente tinha, no caso do gelo, virando líquido, né? A gente tem a nossa fusão. Depois aqui a nossa, no caso da nossa água aqui,
entrando no ponto de ebulição, a vaporização aqui. E a gente tem esse quadrinho aqui, é mais para despertar aí a curiosidade, o interesse de vocês, que a gente tem toda a nomenclatura das transformações, né, de sólido para líquido, de líquido para gás, de gás para líquido e de líquido para sólido. Então, tem toda essa nomenclatura e a gente vai estar vendo aí em uma outra oportunidade o que é isso, né? Então, uma substância indo do estado sólido para o estado gasoso direto tem esse nome aqui de sublimação, mas todas essas transformações não vêm tanto ao caso aqui na nossa aula, é mais o ponto de fusão e o nosso ponto de ebulição aqui no caso da água que a gente viu, que faz mais sentido na aula de hoje, mas há também outras transformações que a gente vai estar vendo aí numa outra oportunidade. E aqui a gente começa, né, a introduzir os conceitos das nossas escalas termométricas. Então, o que acontece, né? A gente vai ter 3 temperaturas aí para nós medirmos, né? 3 escalas que a gente mede as temperaturas, né? Conforme nós vimos anteriormente. Então, a gente vai ter que as nossas temperaturas podem ser medidas aí em graus Celsius, em graus Fahrenheit e em graus Kelvin. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente utiliza graus Celsius, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, eles utilizam graus Fahrenheit. Então, se você for para lá um termômetro deles, se tiver algum termômetro no meio da rua, provavelmente ele vai estar marcando em graus Fahrenheit e não em graus Kelvin, como a gente utiliza aqui, né, no Brasil. E também você tem aqui o Kelvin, né, que é uma outra forma de estar medindo temperatura, que ela é conhecida como escala absoluta. Então, por que absoluta, né? Por que ela é conhecida como escala absoluta? Porque a menor temperatura aí que ela admite é o que? 0 Kelvin. Não existe temperaturas menores do que 0 Kelvin. Então você imagina aqui que tem o seu ponto 273 Kelvin, então em algum momento aqui embaixo, né, você vai diminuindo de forma que ela chegue aqui numa temperatura de 0. E não existem temperaturas inferiores aqui. 0 Kelvin é o ponto de mínima temperatura nessa escala absoluta. E o que representa esse ponto, né? Esse ponto de 0 Kelvin é o ponto de menor energia cinética dessa partícula. Então, em nenhuma outra temperatura, tá, essa partícula vai ter a menor energia do que em 0 Kelvin. Então, esse é o ponto característico conhecido aqui na nossa escala. Então, bom, como que a gente faz essas transformações, né? Por exemplo, você está lá nos Estados Unidos e o termômetro está marcando 60 graus Fahrenheit. Afinal, em graus Celsius, quanto que corresponde essa temperatura? É isso que as nossas escalas termométricas elas vão estar falando, e a gente vai aprender aí no próximo passo como que faz essas transformações de uma escala para outra. Mas antes, um ponto que eu queria ressaltar aqui, que são os pontos principais, né, os pontos importantes de cada escala. Então, a gente já tem 2 pontos importantes pré-definidos e conhecidos anteriormente, que é o quê? O ponto de fusão do gelo e o ponto de ebulição da água. Então, por exemplo, a gente sabe aí que a água a uma pressão de uma atmosfera, ela entra, né, o seu ponto de fusão do gelo ocorre a 0 graus Celsius e a água tem o seu ponto de ebulição a 100 graus Celsius, tá bom? E aqui é a nossa escala de graus Celsius, a gente tem um ponto qualquer aqui que é sempre medido em graus Celsius, porque a gente está nessa escala. Mas se a gente parte para a escala de graus Fahrenheit, por exemplo, essa mesma temperatura de graus Celsius, na escala de graus Fahrenheit, corresponde a 32, ou seja, a gente pode dizer que 0 graus Celsius é igual a 32 graus Fahrenheit. Que é igual ao quê? Que é igual a 273 Kelvin. Então, 0 graus Celsius é a mesma coisa que 32 graus Fahrenheit, que é a mesma coisa que 273 Kelvin. E esses pontos aqui são importantes da gente conhecer. As provas não vão te dar esses pontos. A gente tem que saber que na escala graus Celsius o gelo ocorre a fusão do gelo a 0 graus, que a água entra em ebulição a 100. Na escala Fahrenheit a gente tem que saber que a água, o gelo, né, funde a 32 e a água entra em ebulição a 212. E a gente também tem que saber que na escala Kelvin
a fusão do gelo, né, ocorre a 273 Kelvin e que a ebulição da água ocorre a 373 Kelvin. Então, esses 6 pontos, né, 0, 32 e 273, a gente tem que saber, são as temperaturas para cada escala onde ocorre a fusão do gelo, e 100 graus Celsius, 212 Fahrenheit e 373 Kelvin, a gente tem que saber esses outros 3 pontos, que é a temperatura em cada escala, né, respectivamente, aonde a água entra aí em ebulição. E agora a grande pergunta que fica, né, a grande questão é, como que a gente transforma as temperaturas de uma escala para as temperaturas, né, de outra escala? Então, eu coloquei aqui os mesmos pontos que a gente tinha no slide anterior, então 0, 32, 273, as temperaturas aqui genéricas em graus Celsius, Fahrenheit e Kelvin, e as nossas temperaturas aqui de ebulição. Então, bom, basicamente a gente vai fazer o mesmo processo para as 3 escalas. Como que funciona esse processo? Então, dada uma temperatura qualquer aqui na escala Celsius, como que eu vou fazer para transformar essa mesma temperatura em graus Fahrenheit e também em Kelvin? Como que funciona essa transformação? O raciocínio é bem básico. Eu pego essa temperatura em graus Celsius, coloco ela na minha escala aqui e eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a temperatura do meio menos a temperatura de baixo dividido pela temperatura de cima menos a temperatura de baixo. Eu vou fazer isso para as 3 escalas e vou igualar os resultados encontrados. Então, como que vai ficar, né? Bom, na escala de graus Celsius, né? Então, eu vou ter aqui a minha temperatura genérica, graus Celsius, eu vou subtrair da minha temperatura inferior e eu vou pegar aquela temperatura que está lá em cima, de 100, e eu vou subtrair da temperatura inferior. Então, a do meio menos a de baixo, a de cima menos a de baixo. E eu vou dizer que isso é igual ao mesmo procedimento, só que na escala Fahrenheit. Então, a do meio menos a de baixo vai ficar o quê? Uma temperatura genérica em Fahrenheit menos 32, que é a temperatura inferior, dividido pela de cima, 212, menos a de baixo, menos 32. E eu vou fazer o mesmo processo para Kelvin, né? Então, uma temperatura genérica em Kelvin menos 273, dividido pela temperatura lá em cima, 373, menos 273. Então vamos lá, como que vai ficar aqui, né? Simplificando, vai ficar graus Celsius menos 0 dá só graus Celsius, 100 menos 0 dá 100. Isso é igual ao quê? Fahrenheit menos 32, dividido por 212 menos 32 vai dar 180. E isso vai ser o quê? Kelvin menos 273, dividido por 100. Então, como que a gente pode simplificar um pouco mais? Eu vou dividir todos os denominadores aqui. Eu vou dividir por quanto? Eu vou dividir por 20. Então, vai ficar graus Celsius. 100 dividido por 20 dá 5. Graus Fahrenheit menos 32, dividido por 180 dividido por 20 dá 9. Isso é igual a Kelvin menos 273, dividido por 100, dividido por 5, que é o mesmo caso aqui, né? Então vai dar 5. E são essas as igualdades que a gente utiliza para estar transformando temperaturas de uma escala em outra escala. Né? Então, por exemplo, um exercício ele vai perguntar quanto que equivale, por exemplo, 100 graus Fahrenheit, quanto que isso equivale em graus Celsius. 400 Kelvin, quanto que isso equivale na escala Fahrenheit. O raciocínio basicamente é esse, a gente tem que saber as temperaturas de fusão do gelo, as temperaturas de ebulição da água e saber montar essa tabelinha aqui e chegar nessa igualdade aqui que a gente chegou. E aí o próximo passo é a gente, dado uma temperatura que o exercício nos deu, entender como que a gente transforma aquilo para outra escala, né? Que o exercício porventura vai estar perguntando. Vamos ver como que a gente faz isso nesse próximo slide. Então, bom, aqui eu vou ter a nossa relação, né? Eu vou copiar de novo. Então, graus Celsius sobre 5 é igual a graus Fahrenheit menos 32 sobre 9, certo? Que vai ser igual ao nosso Kelvin menos 273
sobre 5 também. Então, bom, imagina que o exercício tenha te dado uma temperatura em graus Celsius, então você tem uma temperatura em graus Celsius conhecida. E ele está te questionando aqui qual que é essa temperatura em graus Fahrenheit. Como que você faz isso? Bom, você vai pegar essa parte aqui da igualdade que lhe interessa. Então, o que você vai fazer? Você vai falar que meu graus Celsius sobre 5 é igual ao meu graus Fahrenheit menos 32 sobre 9. Então, como você quer o graus Fahrenheit, você vai isolar ele aqui na nossa equação. Então, eu vou passar o 9 multiplicando e o 32 para lá somando. Vamos fazer isso com calma. Vai ficar graus Fahrenheit menos 32 é igual a 9 graus Celsius sobre 5. E graus Fahrenheit é igual a 9 graus Celsius sobre 5 mais 32. Então você joga aqui a temperatura em graus Celsius que é conhecida e você descobre a temperatura em graus Fahrenheit. Então uma outra transformação aqui, por exemplo, você tem graus Celsius conhecida, né? E você quer descobrir quanto que isso equivale em Kelvin. Você não sabe, por exemplo. Então o que você vai fazer? Você vai pegar essa parte aqui e igualar com essa parte. Você vai pegar só o que te interessa dessa toda igualdade, né? Então, bom, você tem graus Celsius sobre 5. Você vai falar que isso é igual a Kelvin menos 273 sobre 5. Então, sobre 5 dos dois lados você cancela. Você vai ficar que graus Celsius é igual a Kelvin menos 273. Como você tem graus Celsius, eu vou passar o 273 para o outro lado. Então vai ficar que Kelvin é igual a graus Celsius mais 273, né? Então, poxa, você tem aqui graus Celsius conhecido, é só colocar a temperatura em graus Celsius aqui, somar com 273, você descobre aqui a sua temperatura em Kelvin. Então, é basicamente esse processo, você vê o que o exercício está pedindo e qual a outra escala, qual a escala cuja temperatura foi dada, e você faz essas igualdades. Então, vamos para um outro exemplo aqui. E o último aqui para a gente estar finalizando essa parte. Bom, você tem aqui uma temperatura em Kelvin conhecida e ele está te perguntando quanto que representa essa temperatura em Kelvin conhecida em Fahrenheit. Você vai pegar o quê? Você vai pegar essa parte aqui da equação que envolve o Kelvin e o Fahrenheit, né? Então você vai falar o quê? Que graus Fahrenheit menos 32 sobre 9 é igual ao seu Kelvin menos 273 sobre 5, né? Então, bom, o Kelvin é conhecido, eu vou passar essa parte aqui para o outro lado. Então, vai ficar o quê? Vai ficar graus Fahrenheit menos 32 é igual a 9 quintos de Kelvin menos 273. Ou seja, o seu graus Fahrenheit é igual a 9 quintos de Kelvin menos 273 mais 32. Como Kelvin aqui você já conhece, é só jogar a temperatura que ele te deu em Kelvin, faz essas continhas aqui e você descobre a temperatura em Fahrenheit. Então, basicamente esse é o processo, você sabendo montar essa igualdade aqui com o passo a passo que a gente te deu, você consegue encontrar quaisquer temperaturas indo de uma escala para outra, né? Se você quer graus Celsius e Kelvin, você iguala essa parte aqui com essa. Se você quer Fahrenheit, ele te deu Kelvin, você iguala essas duas partes aqui. E assim por diante, né? Só você pegar a parte que lhe interessa dessa equação, igualar uma com a outra, substituir o valor que ele porventura te deu no enunciado, e aí você descobre a incógnita do exercício, né? O questionamento que ele te fez. É basicamente isso. Só um ponto de atenção aqui, né, que a gente até comentou aí na nossa apostila, no nosso e-book, uma vez que você tem diversas possibilidades de uma escala para outra, então, por exemplo, você pode ir de graus Celsius para graus Fahrenheit, você pode ir de graus Celsius para Kelvin, você pode ir de Kelvin para graus Celsius, enfim, Kelvin para graus Fahrenheit, de Fahrenheit para Celsius e de Fahrenheit para Kelvin também. Então você tem aqui, vamos só completar aqui, para graus Celsius e Fahrenheit para Kelvin. Você tem aqui 6
possibilidades aqui só envolvendo essas 3 temperaturas, essas 3 escalas, né, termométricas, graus Celsius, graus Fahrenheit e Kelvin. Então você vai ter que saber de cor todas aquelas relações? Não precisa saber de cor todas as equações que transformam uma escala na outra. Quais são os 3 passos que você tem que saber? Você tem que saber montar as suas escalas termométricas, então você tem que saber, por exemplo, chegar aqui e falar graus Celsius, legal. Eu montei a minha escala, você tem que saber fazer isso daqui, graus Fahrenheit e graus Kelvin. Você vai ter a sua escala aqui. A sua escala aqui, é isso que você vai fazer na hora da prova lá. A hora que ele te der o exercício, é esse raciocínio que você vai ter que pensar. Você não tem que ficar decorando equações. Entenda como chega nas equações e a partir disso você não precisa decorá-las. Você já entendeu como chega, você chega rapidinho ali, né, na hora da prova. Então, por exemplo, esse ponto 1 aqui, que são as temperaturas inferiores, você sabe que é ponto de fusão do gelo. E esse ponto superior 2, você sabe que é a ebulição da água, né? Então, em graus Celsius, você tem a fusão do gelo em 0, a água entra em ebulição a 100. E aqui em Fahrenheit é 32 e 212, aqui é 373 e 273, na verdade, né? 273 e 373. Poxa, aí você vai ter uma temperatura qualquer aqui em graus Celsius, uma temperatura qualquer em graus Fahrenheit, uma temperatura qualquer em Kelvin. Aí você faz a do meio menos a de baixo, a de cima menos a de baixo. Então, graus Celsius menos 0 sobre 100 menos 0. Isso é igual, né, a graus Fahrenheit menos 32. 212 menos 32, que é igual a Kelvin menos 273, dividido por 373 menos 273. Então, você vai ficar com graus Celsius sobre 5. A hora que você dividir aqui os denominadores por 20, né, é igual a graus Fahrenheit menos 32 sobre 9, que é igual a Kelvin menos 273 sobre 5 também. Então, você entendeu como monta essa tabela, você sabe as temperaturas aqui de fusão e ebulição da água nas 3 escalas, e aí você monta com esse raciocínio aqui rapidinho essa equação aqui final, e aí a partir dela você vê o que você tem e o que o exercício está pedindo e iguala as duas partes. Então, você não precisa decorar todas as fórmulas que leva de uma temperatura para outra, que leva de uma escala para outra. Basta você fazer esse raciocínio aqui e na hora da prova você mesmo demonstra a própria fórmula que você vai ter que utilizar, né? Você chega na hora da prova ali da sua questão, você vai chegar rapidinho na equação que você vai ter que utilizar fazendo esse raciocínio. Então não fique decorando as coisas, né? Porque aquilo que a gente decora, a gente querendo ou não, acaba esquecendo mais rápido, né? E aquilo que a gente decora também, um momento a nossa cabeça, ela, né, o nosso cérebro acaba a capacidade de só decorar as coisas. Então a capacidade que a gente tem de decorar, ela é limitada, e também aquilo que a gente decora e a gente não entende, a gente acaba esquecendo mais rápido. Então entenda essa parte aqui, não só decore, e aí na hora da prova você consegue estar desenrolando aí qualquer exercício. Bom, só que aí a gente chega também, né, no nosso próximo passo, e é muito utilizado nas provas, que é o quê? A gente já comentou aí da nossa escala Celsius, da nossa escala Fahrenheit e da nossa escala Kelvin, que são as 3 que a gente tem. Só que os exercícios, eles inventam as suas próprias escalas, né? Então o que vai acontecer? Ele vai falar que uma escala R vai ter um ponto de fusão aqui do gelo a uma temperatura tanto, vai ter uma ebulição aqui da água a uma temperatura tanto também, e ele vai perguntar, por exemplo, quanto que 50 graus Celsius representa nessa nossa escala R qualquer. Então, para esse tipo de exercício, como que a gente resolve? Bom, o raciocínio é o mesmo. A gente vai pegar, vamos supor aqui um exercício. Ele fala que a escala graus R, o gelo ele vai fundir em 10 graus R, e na escala grau R a água vai entrar em ebulição a 130 graus R, e dado isso daqui, ele te pergunta qual que é a temperatura em graus R, né? Vamos supor aqui uma temperatura em graus Celsius de 50 graus Celsius, quanto que isso equivale na escala grau R? É uma pergunta típica aí de exercícios de primeira fase e também até de segunda fase. Então o que você vai fazer nesse caso? Bom, ele te deu uma temperatura em graus Celsius
ele te deu uma temperatura desconhecida aqui. O raciocínio por trás é o quê? Você vai desenhar a sua escala em graus Celsius. Então você vai ter a sua escala em graus Celsius. Você vai vir aqui colocar essa escala nova que ele te deu, graus R. Você vai colocar aqui a sua temperatura de fusão, então 0, e a de ebulição é 100. A temperatura de fusão que ele deu aqui na escala R é 10. A de ebulição é 130. E ele está te perguntando aqui, por exemplo, quanto que representa 50 graus Celsius. Percebam que nem sempre eu vou colocar esse meu valor nessa posição central aqui, né? A gente sempre está pegando até agora e colocando esses valores aqui no meio. Isso por quê? Porque 50 está entre 0 e 100, né? É bem fácil de entender isso. Só que se ele te perguntasse, por exemplo, quanto que equivale menos 20 graus Celsius na escala R, aí você teria que puxar uma setinha aqui e colocar o seu menos 20 aqui embaixo. Vamos resolver primeiro esse exemplo aqui e eu dou um segundo exemplo para te mostrar como que faz esse raciocínio. Então vamos lá. Como que a gente faz nesse caso? Você vai ter uma temperatura aqui que você quer descobrir em graus R, quanto equivale 50 graus nessa escala. Então a gente vai fazer o que a gente fez até agora, né? Você tem essa sua escala aqui e uma escala desconhecida R. Você vai fazer o quê? Você vai fazer a do meio menos a de baixo, a de cima menos a de baixo, e você vai fazer a mesma coisa aqui nessa sua escala desconhecida. Então, vamos lá, na escala graus Celsius, você vai ficar com a do meio menos a de baixo, dividido pela temperatura de cima menos a de baixo. Isso vai ser o quê? A temperatura graus R que você quer descobrir, menos a de baixo, dividido por 130, né? Menos 10 aqui, que é a de cima menos a de baixo. Então vai ficar o quê? 50 sobre 100 é igual a graus R menos 10 sobre 120. Então, graus R é o quê? 0,5, né? Aqui vai dar meio, então 0,5 vezes 120 vai dar 60, mais 10 vai dar 70. Então, 50 graus Celsius equivale a 70 graus R. Você viu que o raciocínio é o mesmo que a gente fez até agora, não tem problema que essa escala aqui é desconhecida. Dado essas informações que ele deu, você monta aqui a escala rapidinho, colocando as informações e fazendo esse passo a passo bastante simples aqui, você acaba descobrindo a temperatura que ele está te questionando. Então, por exemplo, vamos fazer um outro exercício aqui. Ele te dá uma escala X agora, então um grau X, e ele fala que a temperatura de fusão do gelo é igual a menos 43 graus X. E na sua escala grau X, a temperatura de fusão, de ebulição da água é igual a, sei lá, 200 graus X. E ele te pergunta quanto que equivale essa temperatura em grau X, a mesma temperatura correspondendo a, vamos pegar aqui 500, vamos pegar aqui 100 graus Kelvin, né? Então uma temperatura Kelvin de 100 Kelvin. O raciocínio é o mesmo, né? Você vai pegar a sua escala Kelvin que você conhece, então você vai ter aqui a água entrando em ebulição a 373, a água, o ponto de fusão da água aqui em 273, e aí perceba que 100 Kelvin está aqui embaixo, né? Então você vai vir aqui e colocar 100 Kelvin. Você não vai pôr o 100 aqui no meio, né? Como a gente sempre fez. A gente sempre colocou a temperatura entre as temperaturas de fusão e ebulição. E por que você não vai fazer isso? Porque é só analisar, né? 100 é inferior a 273, então você tem que pôr aqui embaixo, né, para esse raciocínio dar certo. Se fosse, por exemplo, 500 graus Kelvin, você ia puxar uma setinha aqui para cima e colocar o 500 aqui em cima, tá? Tem que ser só coerente, é bem fácil, passo a passo, mas a gente tem que fazer de forma coerente. Então, vamos lá agora nessa escala de grau X. Então, a gente sabe aqui, né, que a nossa ebulição da água em Kelvin ocorre a 373, em grau X ele falou que ocorre a 200. E a fusão aqui do gelo em Kelvin é 273, em grau X é menos 43 que ele deu aqui. Bom, se na escala Kelvin essa temperatura está aqui embaixo, né, está embaixo da temperatura de fusão do gelo,
Eu sei também que na minha escala grau X, ela vai estar aqui embaixo da temperatura de fusão do gelo também. Então, eu vou colocar a temperatura aqui graus X, né? E aí o raciocínio é o mesmo. A temperatura do meio menos a inferior, dividido pela de cima menos a inferior. Então, nesse caso, vai ficar o quê? 273 menos 100, dividido por 3, 73 menos 100, é igual ao quê? A do meio, que é menos 43, menos a de baixo, que é x agora, né? Grau x, dividido pela de cima menos a de baixo. Então, dividido por 200 menos grau x agora. E aí, como a única variável que você tem nessa equação é o grau x, você resolve aqui, né, multiplicando em cruz, e você acha quanto que equivale essa temperatura em grau x. O único cuidado que a gente tem que ter é só ver realmente em que posição essa temperatura vai estar na nossa escala. Então, por exemplo, se esse exercício aqui, vamos puxar aqui uma flechinha, se esse exercício em vez de 100 Kelvin nos desse 500 Kelvin, você ia fazer o quê? Você ia vir aqui, né, a sua escala em Kelvin, você ia colocar o 500 aqui em cima, ia colocar o 373 aqui, ia colocar o 273 aqui. E aí como ficaria, né, essa sua equação? Ia ficar do meio menos a de baixo, então ia ficar 373 menos 273, né? Dividido pela de cima, 500 menos 273. Então perceba que a equação que você faz aqui, né, a forma de você montar esse raciocínio muda dependendo da temperatura que ele te der, né, em que posição essa temperatura estiver na sua escala. Então é só esse cuidado que tem que tomar, mas o raciocínio, o resto é tudo que a gente já fez aqui, né, e tomando o cuidado de colocar a temperatura na posição correta, o resto fica bastante simples aí da gente tá dando continuidade e chegar na resposta certa do exercício. Então, bom, vamos ver, né? A gente acabou de ver uma forma de resolver esses exercícios, né? Exercícios desse tipo, que é utilizando as escalas termométricas. Mas a gente também pode fazer isso usando a equação de reta. E como que a gente faz isso, né? Vamos resolver primeiro esse exemplo aqui utilizando as escalas termométricas. E depois a gente resolve ele utilizando a equação de reta. Então vamos relembrar aí, ó. A gente tem as nossas escalas, né? Então a fusão do gelo em Celsius ocorre em 0, 32 em Fahrenheit. A ebulição da água em Celsius ocorre em 100, e esse 100 corresponde a 212 na escala Fahrenheit. E aí o exercício te deu, quanto que corresponde, né, na escala Celsius uma temperatura de 100 Fahrenheit. Então eu chamei de x qualquer aqui. E é justamente esse x que o exercício está perguntando. Então vamos lá. Ó. Eu tenho a minha escala graus Celsius. Eu tenho aqui que a ebulição da água ocorre em 100. A fusão do gelo aqui ocorre em 0. E a princípio eu não sei onde esse meu x está, né? Então eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que desenhar primeiro a escala em Fahrenheit. E eu vou colocar aqui, ó, 212 e 32. Bom, ele está perguntando a temperatura de 100 Fahrenheit. 100 está entre 32 e 212, né? Então eu vou colocar 100 aqui. Como essa minha temperatura na escala Fahrenheit ficou no meio entre a temperatura de fusão do gelo e ebulição da água, eu posso concluir que a minha temperatura também vai estar aqui no meio na escala graus Celsius, né? Então eu posso colocar ela nessa posição sem ter medo de errar, porque uma escala, né? O que você faz numa escala você faz na outra, é só manter a coerência. Então, como que a gente resolve esse exercício? É só vir aqui a do meio menos a de baixo, a de cima menos a de baixo nas duas, como a gente já tinha feito, né? Então a temperatura em graus Celsius menos 0, dividido pela de cima, que é 100, menos a de baixo, 100 menos 32, dividido por 212 menos 32. Então, temperatura em graus Celsius sobre 100 é igual a 68, né? Dividido por 180. Então, a nossa temperatura em graus Celsius vai ser igual a 68 vezes 100 sobre 180. E isso vai dar, vamos ver quanto que vai dar aqui. 68 vezes 100 vai dar 6.800, né? Dividido por 180. É claro que aqui eu estou fazendo só para agilizar, né? Mas na prova você não tem essa opção de usar a calculadora. Então você puxa aqui no cantinho e faz rapidinho a conta. Mas para não perder tempo, né? A ideia aqui é a gente entender os conceitos e não ficar fazendo conta, né? Isso daí
a gente deixa lá para matemática, né? A física que a gente quer entender mais o conceito e fazer conta, a gente parte do pressuposto, né, que multiplicar e dividir a gente já sabe fazer. Então por isso que eu fiz aqui na calculadora só para ganhar tempo. Então a gente descobre, né, que 100 graus Fahrenheit corresponde a 37,77 graus Celsius. A gente já tinha feito aí exemplos anteriores, então foi fácil a gente perceber isso daqui. Só que a grande questão, e aí é o grande ponto, né, o porquê utilizar a equação de reta, né? Qual que é o motivo da gente fazer isso? A gente pode ter exercícios no tipo, em vez dele te dar aqui uma temperatura de 100 Fahrenheit, ele fala qual que é a temperatura em Celsius, cuja temperatura em Fahrenheit é o dobro da de Celsius. Então, por exemplo, se Celsius é X, qual que é essa temperatura em Fahrenheit, sendo que a temperatura X em graus Celsius corresponde ao dobro em Fahrenheit, né? Então aqui seria 2x. A grande questão é, eu não sei nem quanto vale x e nem quanto vale 2x. Então a hora que eu montar aqui, né, a minha escala, vamos montar ela aqui, né? Então eu vou ter 0 e 100, eu vou ter 32 e 212. Onde que eu vou colocar esse meu x e o meu 2x? Eu vou colocar aqui no meio? X e 2x? Não sei. Por que que aqui no meio? Eu não sei quanto vale essa temperatura, né? É uma informação desconhecida. Eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui embaixo x e 2x? Também não sei, não faço ideia quanto que vale o x, né? Da mesma forma, né? Eu vou colocar aqui em cima x e 2x? Pode ser, mas pode também não ser. Então, como eu fico com essa dúvida, onde colocar, né, eu prefiro resolver exercícios desse tipo quando eu não sei nenhuma das temperaturas nas escalas, eu prefiro utilizar a equação de reta. Por quê? Porque a equação de reta ela sempre funciona, independente de onde o ponto estiver aqui na sua escala. Quando você faz esse raciocínio por equação de reta, ele sempre vai funcionar, a equação da reta nunca vai te deixar na mão. E também, se você pega ali a prática, ela fica tão rápida, né? É um jeito tão simples de resolver quanto utilizando as escalas termométricas. E aí tem outra questão também, né? Imagina que cai uma questão dessa numa segunda fase, por exemplo, uma prova escrita. E aí você vem e você coloca que o seu x está aqui e o seu 2x está aqui. E aí você descobre que x é igual a 70. Faz sentido isso? Você está falando aqui que o seu x que está aqui em cima é superior a 100 e você chega numa resposta 70. Talvez você tenha chegado na resposta certa e aí no mínimo o que você assumiu não vai estar coerente com o que você chegou, né? Então imagina lá que numa questão de segunda fase tem o seu examinador por trás. Então ele vai bater o olho e vai falar, cara, você está assumindo uma coisa que na verdade você chegou em outra. Por mais que você tenha chego na resposta correta, se for realmente 70, o que você assumiu está incoerente, concorda? Você falou que essa temperatura sua, X, é superior a 100 e ela não foi. Então, você vai correr o risco do examinador ali tirar pontos seus, tirar seus pontos, né? Pontos seus foi ótimo. Tirar seus pontos. Eu não correria esse risco à toa, sendo que eu posso resolver o exercício por equação de reta e chegar na mesma resposta, né? Na resposta correta. Então, como você não sabe aqui, né, em exercícios desse tipo, onde que vai estar a sua temperatura, eu vou esquecer as escalas termométricas e eu vou partir direto para resolução utilizando a equação de reta, né? Mas antes disso, o que é uma equação de reta e quais são os componentes dessa equação de reta? Vamos entender certinho para a gente não ficar com nenhuma dúvida. Então, bom, pessoal, vamos ver como que a gente trabalha aí com a equação de reta. E antes de mais nada, né, ver o que é uma equação de reta, quais os componentes que estão contidas na equação de uma reta. Então, basicamente aqui, você vai ter o seu eixo horizontal aqui, né, onde vai ser o seu eixo, a gente chama de eixo X. E você vai ter também esse eixo vertical, que é dito eixo Y, né? Então, se a gente adotar aqui os valores para cima como positivo, os valores aqui para a direita como positivo também. E aqui, basicamente, você vai ter o desenho da sua reta, né? Então, seu eixo X e o eixo Y. Agora, o que é, né, a equação de uma reta propriamente falando? Então, ela é conhecida mais ou menos com essa cara aqui, né? A equação da reta. Y menos y0 é igual a m x menos
x0. Basicamente, pessoal, vamos ver aí o que representa o y, o que representa y0, o que é esse m, enfim, o x e o x0, o que é cada componente dessa equação da reta no nosso gráfico aqui. Então vamos imaginar, por exemplo, que a gente está resolvendo um exercício que aborda temperaturas em graus Fahrenheit e temperaturas que abordem aí também temperaturas na escala de graus Celsius. A gente vai estar trabalhando aqui com duas escalas, né, Fahrenheit e Celsius. Então, quando a gente desenhar essa equação da reta, a gente vai estar desenhando uma reta que vai estar relacionando temperaturas em Fahrenheit com temperaturas em graus Celsius. Ou seja, o que eu vou ter que fazer aqui, né? Eu vou ter que escolher um dos eixos para colocar cada uma dessas temperaturas. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e escolher que as minhas temperaturas em graus Celsius vão ficar aqui no meu eixo X. E, por consequência, né, as minhas temperaturas em Fahrenheit vão ficar aqui no meu eixo Y. Poderia ser o inverso? Eu poderia deixar Fahrenheit aqui e graus Celsius no eixo Y? Sim, poderia. Essa parte da resolução do exercício a gente que escolhe. Qual temperatura vai ficar em cada eixo é uma escolha totalmente arbitrária que não vai mudar a resposta do exercício. Vai dar certo independente de onde você colocar as suas temperaturas. Então, basicamente, se a gente está falando aqui que no eixo X vai ficar as nossas temperaturas em graus Celsius, o que representa esse nosso X aqui dessa equação? É justamente as nossas temperaturas em graus Celsius. Então, por exemplo, a gente vai chegar numa temperatura aqui num ponto que está na reta e a gente vai chegar numa temperatura aqui na escala Celsius, que vai representar essa temperatura em graus Celsius. Então, agora ficou fácil, né? O que é esse Y aqui? Esse Y, ele é a nossa temperatura, né? Uma temperatura qualquer que a gente vai chegar em graus Fahrenheit. Ou seja, eu vou ter um ponto qualquer aqui da minha reta e esse ponto vai bater aqui nesse eixo. A hora que esse ponto bater nesse eixo, ele vai me dar uma temperatura em graus Fahrenheit. Então, o ponto que bater aqui representa esse Y, né? Esse temperaturas em graus Fahrenheit. Então, a gente já viu aí duas incógnitas da nossa equação. O resto a gente ainda não sabe o que é, então eu vou copiar, né? Menos y0 é igual a m que multiplica t menos x0. Legal. Vamos caminhar um pouquinho mais, então. Vamos ver agora quem que é esse y0 e quem que é esse x0 aqui. Então, bom, a gente já viu aí nas partes anteriores que se a gente desenhar a nossa escala termométrica, né? Em graus Celsius e em graus Fahrenheit, a gente tem dois pontos conhecidos nessa escala, né? Que é o ponto de fusão do gelo e o ponto de ebulição da água, né? Por quê? Porque o ponto de fusão do gelo aqui em graus Celsius ocorre a 0 e a ebulição da água ocorre a 100. E essas temperaturas são correspondentes na escala Fahrenheit, né? A 32 Fahrenheit e 212 graus Fahrenheit, né? Ou seja, eu já tenho dois pontos conhecidos aqui nessa minha reta, né? Que são os pontos o quê? O ponto 0 graus Celsius e 32 Fahrenheit e o ponto 100 graus Celsius e 212 Fahrenheit. Então eu vou, por exemplo, né, eu vou colocar o meu ponto 0 graus Celsius e 32 Fahrenheit aqui. Então eu vou vir aqui, puxar uma setinha aqui para baixo e vou falar que nesse ponto aqui está o meu 0 graus Celsius. Eu estou fazendo isso só para esquematizar, né, e ficar fácil o entendimento do exercício como um todo, o zero, né, ele devia estar tocando esse ponto aqui, né, a origem, mas vamos fazer assim só para entender e facilitar o desenho, tá? Então, se aqui está 0 graus Celsius, eu sei que 0 graus Celsius corresponde ao quê? Corresponde a 32 Fahrenheit. Então, eu vou vir aqui e colocar 32, ou seja, eu já tenho o ponto 0, 32. E depois eu já tenho um ponto conhecido também o quê? 100 e 212, né? Então, eu venho aqui, eu digo que esse é o ponto 100 e espelhando ele aqui, né? Levando ele para o nosso eixo Y, eu vou falar que aqui é o ponto de 212 graus Fahrenheit, né? Então, basicamente, eu vou ter o ponto, eu vou chamar esse ponto aqui de 1, eu vou chamar esse ponto aqui de 2. Como que a gente representa, né, um ponto de uma reta? A gente representa dessa maneira aqui, ó. Eu vou colocar aqui do lado. A gente vai ter um ponto de coordenada x1 e coordenada y1.
eu coloco o x primeiro e depois o y, né? E 1 porque é meu ponto 1. Só que quem é x aqui, ó? O x é as minhas temperaturas em graus Celsius, né? Então, eu vou dizer que isso é igual à minha temperatura graus Celsius 1, porque eu ponho ela primeiro, porque em x está o grau Celsius, né? E corresponde a uma temperatura Fahrenheit 1. E tudo isso aqui é igual ao quê? Né? Quem que é o grau Celsius 1? Grau Celsius 1 é 0, né? E Fahrenheit 1 é 32. Então eu vou colocar aqui 0 e 32. E quem que é o meu ponto x2, y2? É aquele ponto ali em cima, né? Esse ponto aqui, ele vai ter um x2 e um y2. Só que quem está no lugar do x? Quem está no lugar do x é graus Celsius, né? Então é graus Celsius 2. E a minha temperatura em graus Fahrenheit 2. Quanto que equivale esse ponto graus Celsius 2? 100 graus Celsius e 212 graus Fahrenheit. Legal, Eduardo, você já falou quem que é o ponto 1, né? E quem que é o ponto 2. Agora, quem que é o ponto x0, y0? Então vamos colocar aqui, ó, x0, y0. Esse ponto aqui, ele é qualquer ponto da reta. O que isso significa, qualquer ponto da reta? Esse x0 e y0 é qualquer ponto conhecido que está na minha reta. Então ele pode ser quem? Ele pode ser ou esse ponto aqui, ou ele pode ser esse ponto aqui. Então, eu posso ter duas opções aqui. Eu posso ter x0 e y0 igual a 0 e 32. Ou também eu posso ter x0, y0 igual a 100 e 212. Quem que eu escolho? Tanto faz. Como a gente viu aqui, né, o x0 e y0 é qualquer ponto da nossa reta. Por falta de um, a gente tem dois pontos aqui da reta, certo? Então eu escolho um aleatório. Eu vou escolher esse daqui, por exemplo. E por que que eu vou escolher esse? Porque ele tem uma coordenada 0. Sempre que tem 0, né, a hora que a gente subtrai 0, o 0 simplesmente desaparece. Então é bom trabalhar com valores que tem 0, né? Então vamos lá, quem que vai ficar essa nossa equação aqui agora? Eu vou puxar aqui uma setinha e vamos escrever ela aqui, ó. O meu y, né, são as temperaturas em graus Fahrenheit. Quem que é o y0 que eu escolhi? Eu escolhi o y0 como sendo 32. Então eu venho aqui e coloco menos 32. Isso é igual a quem? Ao m, né? O m a gente ainda não conhece. Vezes as minhas temperaturas em graus Celsius, né? Por quê? Porque elas estão na minha coordenada x. E menos o meu x0. Qual que é o ponto que eu escolhi? Eu escolhi o ponto x0 igual a 0. Então eu venho aqui e coloco 0. Legal, vamos continuar então. Ó. Eu já tenho as temperaturas em graus Fahrenheit e temperaturas em graus Celsius. Por exemplo, eu vou representar esse ponto aqui. Ó. Esse ponto vai me dar uma temperatura genérica aqui em graus Celsius, que é só para vocês entenderem, né? Então esse T graus Celsius é uma temperatura qualquer ao longo dessa minha reta. Poderia estar aqui, poderia estar aqui, poderia estar mais para baixo, mas é uma temperatura qualquer que vai tocar o meu eixo X. Quem que é a minha temperatura em graus Fahrenheit? É uma temperatura qualquer aqui, né, genérica, graus Fahrenheit, que vai bater no meu eixo Y. Quem que é o x0 e y0? É qualquer ponto que passa pela minha reta. Então eu escolhi esse ponto aqui, por exemplo, 0 e 32. Então eu venho aqui e substituo por 0, x0 por 0, y0 por 32. Só faltou a gente entender, né, quem que é esse m aqui agora da nossa equação. Então, vamos entender justamente quem que é esse m. Ó. O m ele é igual ao coeficiente angular da nossa reta. Então, ele é dado pelo ΔY sobre ΔX. E aqui, eu quero que vocês tenham em mente que ΔH ele representa variação. Mas variação do quê, Eduardo? Nesse caso, variação de temperatura, né? Como a gente está trabalhando aqui com temperaturas, graus Celsius e graus Fahrenheit, esse delta vai ser variação de temperatura. Só que qual temperatura no caso? Aí depende se a temperatura está
no eixo Y ou no eixo X. Então, por exemplo, esse ΔY ele vai ser o delta, né, ou melhor, a variação das minhas temperaturas em graus Fahrenheit. Opa, falei uma coisa e escrevi outra, né, em graus Fahrenheit. Dividido pela, vamos voltar aqui, né, só para deixar certinho, variação graus Fahrenheit, dividido pelo ΔX, só que quem está em X? As minhas temperaturas em graus Celsius, né? Então, bom, variação, basicamente aqui vamos entender como sendo a diferença de uma temperatura e outra temperatura, ou seja, a minha variação de uma temperatura em graus Fahrenheit com outra temperatura em graus Fahrenheit. Tudo bem, mas quem são essas temperaturas? Aí no caso eu vou ter que ir para a minha reta e eu vou ter que pegar 2 pontos que eu conheço dessa reta. Então, olha só que sorte, a gente tem 2 pontos, né? Tem o ponto 1 e o ponto 2 aqui. Então a gente consegue achar uma variação entre esses 2 pontos, né? É a distância de um ponto ao outro. Então vamos ver isso na prática, né? Como que funciona. Eu vou colocar um sinal de igual. E vamos agora para o desenho entender quem que é o ΔX e quem que é o ΔY. Então eu tenho 2 pontos conhecidos, né? O ponto 1 e o ponto 2 aqui. Qual que é o ΔX aqui no meu gráfico? Ele é a variação, né? Ou melhor, a distância desse meu ponto 1 até esse meu ponto 2 em X. Então tá vendo que de 1 até 2 eu tenho uma distância em X, né? Na horizontal, compreendendo esse ponto aqui e esse ponto aqui. Ou seja, essa reta, essa distância aqui é o meu ΔX. Ao passo que essa distância aqui do ponto 1 até essa distância aqui no ponto 2 vertical é quem? É o meu ΔY. Então, como que eu consigo calcular esse meu ΔY, né? Como que eu calculo essa distância entre esses 2 pontos? Bom, é só eu falar que é o quê? Que é a minha temperatura em Fahrenheit 2 menos a minha temperatura em Fahrenheit no ponto 1, certo? Porque no ponto 2 é 212, no ponto 1 é 32. A hora que eu faço 212 menos 32, eu calculo essa distância aqui, né? Que corresponde ao meu ΔY. E da mesma forma a gente vai fazer no ΔX, né? Então é a minha temperatura em graus Celsius 2 menos a minha temperatura em graus Celsius 1. Por quê? Porque esse meu ΔX, perceba aqui, ó, o ΔX aqui embaixo, ele é quem? Ele é o 100, minha temperatura em 2, menos o 0, a minha temperatura em 1. Então, quando eu faço 100 menos 0, eu calculo essa distância aqui, que corresponde justamente ao meu ΔX. Só que perceba também o que, né? Eu fiz a temperatura maior menos a temperatura menor. Só que se eu fizer esse daqui menos essa temperatura daqui, você concorda que eu também encontro o meu ΔY? Independente se eu faço esse menos esse ou esse menos esse, eu vou chegar nesse meu ΔY aqui. Então, isso daqui é exatamente a mesma coisa do que falar o quê? Do que falar a minha temperatura em 1 menos a minha temperatura em 2, também vai dar o meu ΔY, dividido pela minha temperatura em graus Celsius em 1 menos a temperatura em graus Celsius 2. Por quê? Se eu fizer 0 menos 100, eu também calculo esse ΔX. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado aqui no caso é o que? Se eu fizer o 2 menos o 1, ou seja, a temperatura maior menos a menor em Y, eu tenho que fazer a maior menos a menor em X também. Se eu fizer o 1 menos o 2 em Y, eu tenho que fazer o 1 menos o 2 em X. E o contrário também, né? Se eu fizer o 2 menos o 1, embaixo aqui em X eu faço 2 menos o 1. Então sempre aqui 2 com 2 e 1 com 1. 1 com 1 e 2 com 2. Agora, se eu vou escolher subtrair o 1 do 2 ou o 2 do 1, da temperatura 1, né? Isso fica a meu critério, tanto faz também. Então no caso aqui, para calcular o meu M, eu vou utilizar o 2 menos o 1, tá bom? Vamos lá, vamos colocar aqui embaixo que ainda cabe, ó. Eu vou dizer que o meu M, ele vai ser o quê? É o ΔY menos sobre, né, o ΔX, que é igual a minha temperatura
de Fahrenheit em 2 menos a minha temperatura de Fahrenheit em 1, dividido por temperatura em graus Celsius 2 menos graus Celsius 1. Isso vai ser igual ao quê? Fahrenheit em 2 lá em cima, né, é 212, menos Fahrenheit em 1 é 32, dividido, né, por 100 menos 0. Aqui vai ficar 180 dividido por 100, que é igual a 1,8, né, no caso. Ou seja, m é igual a 1,8. Então, a gente já descobriu aqui quem que é, né, a nossa equação da reta. Então, temperatura em graus Fahrenheit menos 32 é igual a 1,8. Temperatura graus Celsius menos 0. E isso é a mesma coisa que temperatura graus Fahrenheit menos 32 é igual a 1,8 temperatura graus Celsius. E aí está o motivo, né? Por que eu gosto de escolher sempre o ponto x0 e y0 que tem o zero? Porque quando tem o zero, esse zero simplesmente some, né? E fica só a minha coordenada aqui em x. Então, essa aqui é a equação que descreve a minha reta que está unindo temperaturas em graus Fahrenheit com temperaturas em graus Celsius. Que reta que é essa? É essa reta daqui, ó, né? Então, essa reta aqui, que relaciona temperaturas em graus Fahrenheit com temperaturas em graus Celsius, ela é dada por temperatura em graus Fahrenheit menos 32 é igual a 1,8 as temperaturas em graus Celsius, tá bom? Então, como a gente tinha visto anteriormente, né, 100 graus Fahrenheit tinha dado 37,77 graus Celsius, né? Vamos substituir aqui para ver se vai dar certo? E aí a gente já comprova se essa equação que a gente chegou está correta ou não, né? Então, 100 menos 32 é igual a 1,8 temperatura em graus Celsius, né? Então, aqui vai dar o quê? 68. Aí eu passo esse 1,8 dividindo, né? Então, 1,8 é igual a temperatura em graus Celsius. Então, a gente vai achar que a nossa temperatura em graus Celsius é igual a 68 sobre 1,8, que vai dar exatamente, vamos ver aqui, tem que dar os 37,7, né? 37,77. Então, a gente chegou na equação correta, né? A gente acabou de bater os valores, a gente tinha feito pelas escalas termométricas, e agora a gente fez utilizando a equação da reta e a gente comprovou aí que realmente dá certo, né? Que bom, né? Isso comprova aí que a gente está falando coisa que realmente faz sentido aqui na aula e comprova também que a gente chegou aqui no resultado correto, conforme a gente esperava. Então é isso. Parece um pouco difícil, né, no começo essa resolução, mas a hora que você pega a prática, você desenvolve isso daqui bem rápido e com certeza chega aqui na resposta correta também. Eu particularmente prefiro sempre resolver por equação de reta, porque aí na escala termométrica você tem que ficar pensando onde está a temperatura, está em cima, está embaixo. Quando você não tem uma das duas temperaturas ou as duas temperaturas, né, por exemplo, x de um lado e 2x do outro, você não sabe aonde que está esse x e 2x, então para não correr nenhum risco aqui, né, já parte direto para a equação da reta, porque é certeza que você vai acertar aí, tá bom? Então tá aqui aquele exercício que a gente tinha resolvido já anteriormente, ó, os 100 graus Fahrenheit, quanto que dava? A gente comprovou que realmente dava os 37,7. Por que eu coloquei aqui de novo? Porque eu quero te mostrar mais uma vez como a gente faz esse passo a passo da equação da reta e te mostrar também que assumindo coisas diferentes e pegando ponto diferente, a gente vai chegar na mesma resposta. Então, se você perceber lá no exercício anterior, a gente tinha colocado graus aqui em x, né, o grau Celsius. Agora eu vou colocar graus Fahrenheit. E aqui em y, eu vou colocar graus Celsius, tá? Se você perceber, eu mudei os meus eixos. Então, aqui agora, lembra aqueles dois pontos que a gente tinha? A gente tinha o ponto de 0 graus Celsius, então 0 agora veio para esse meu eixo, certo? Porque eu mudei o grau Celsius e graus Fahrenheit de lugar. Então agora aqui é 0,32 e aqui vai ser 212, né? Temperatura de ebulição da água, então 212. E aqui vai ser 100 graus Celsius. Aqui eu vou ter um ponto qualquer, né, genérico de temperatura
graus Fahrenheit. Aqui eu vou ter um ponto genérico de uma temperatura em graus Celsius. A gente viu aqui, ó, que desse ponto até esse ponto é quem, né? Agora perceba, né? Aqui é o eixo X. O eixo ele não muda. Então, assim, o horizontal sempre vai ser o X e o vertical sempre vai ser o seu Y aí. O que a gente mudou é a posição. Então, graus Celsius agora está em Y e o graus Fahrenheit está em X. Só que essa distância aqui ela vai continuar sendo o seu ΔX, tá? Por quê? Porque a variação, né, é a distância entre dois pontos do seu eixo X. Então, isso não vai mudar. E aqui também não vai mudar, né? Aqui vai ser o quê? Essa distância desse ponto 1 até esse ponto 2 vai ser o seu ΔY. Por quê? Porque você está no eixo Y, tá bom? Isso não muda. Então, vamos lá, né? A gente já esquematizou aqui, se a gente lembrar quem que era a nossa equação da reta, né? Y. Então, vamos escrever aqui, ó, a equação da reta. É y menos y0, que é igual a m x menos x0, né? A gente usa, às vezes, né, se você tiver dificuldade para decorar essa equação, pode decorar como ioiô, mi, xoxô. Ioiô, mi, xoxô, né? Y menos y0, m, x menos x0. Então, se ajudar, utilize essa ioiô, mi, xoxô que você chega nessa equação aqui. Então, vamos lá, em y. Quem que é y agora? São as minhas temperaturas em graus Celsius, tá bom? Então, temperatura em graus Celsius menos y0 é igual a m x menos... Opa, o x a gente já sabe, né? Quem que é x agora? São as temperaturas em graus Fahrenheit. Então, temperaturas em graus Fahrenheit menos x0. Vamos lá. Eu tenho dois pontos, né? Eu tenho o ponto x1, y1. Perceba que agora quem foi para o x, né? O graus Fahrenheit foi para o x, então ele vai ser o meu ponto x aqui, né? Antes a gente tinha colocado nessa posição aqui graus Celsius, né? Por quê? Porque quem estava em x era Celsius, só que agora quem está em x é Fahrenheit. Então a gente tem que sempre manter a coerência, né? x1, quem que é? É aquele que está no meu x, ou seja, graus Fahrenheit do ponto 1, certo? Então, graus Fahrenheit do ponto 1. E quem que é o y1? É aquele que está em y, ou seja, graus Celsius do ponto 1. O que vai dar aqui? Vai dar 32 e 0. E o meu ponto x2, y2, ele vai ser o meu graus Fahrenheit 2 e o meu graus Celsius 2, né? Que é aquele ponto lá em cima, né? Ou seja, o meu x2 é o 212 e o y2 é o 100. Então, 212 e 100. E o x0 e y0 é o quê? É qualquer ponto da reta, né? Isso também não vai mudar, qualquer ponto da reta. Então, eu vou escolher agora, nesse caso, o meu x0 e y0 como sendo 212 e 100. Por que eu escolhi 212 e 100? Porque anteriormente eu tinha escolhido esse ponto aqui que tinha o 0 e o 32, né? Eu quero mostrar para você que eu posso realmente pegar qualquer ponto, e agora eu estou pegando esse outro ponto que envolve o 100 e o 212, e eu vou te mostrar que também vai dar certo, tá? Então, esse vai ser o meu x0 e o meu y0. Então, eu vou vir aqui na minha equação, eu já vou substituir esse meu x0 e y0. Então, vai ficar o quê? Temperaturas em graus Celsius menos, quem que é o y0? Y0 é 100, então menos 100 é igual a m, que multiplica as temperaturas em graus Fahrenheit menos o x0, né? Quem que é x0? 212, então menos 212. E agora quem que é o m, né? O m, ele é ΔY sobre ΔX. Essa equação aqui também nunca vai mudar, tá? O m, que é o coeficiente angular dessa reta, ele sempre vai ser o meu ΔY sobre o meu ΔX. O que mudou agora? Mudou quem estava em x e y, né? Antes, quem estava em y? Quem que estava aqui no slide anterior? Era o graus Fahrenheit. Agora, quem que está em y? É o graus Celsius. Então, isso vai ser igual ao que? O meu graus Celsius
2 menos o meu grau Celsius 1, dividido por ΔX, né? Olha o ΔX aqui, ó. Ele vai ser o quê? O meu ponto graus Fahrenheit 2 menos o graus Fahrenheit 1. Ou a gente já viu que a gente pode fazer o 1 menos o 2 também, né? Então é a mesma coisa, graus Celsius 1 menos o graus Celsius 2, dividido por graus Fahrenheit 2 menos o graus, o graus Fahrenheit 1, menos o graus Fahrenheit 2. E quem que eu vou escolher agora para ser o meu M? Só relembrando, né, quem que é M é ΔY sobre ΔX. No slide anterior eu fiz o 2 menos o 1, né? Então aqui eu vou provar para você que fazendo o 1 menos o 2, também a gente vai chegar na resposta certa. Então eu vou fazer graus Celsius 1 menos o meu graus Celsius 2, e eu vou dividir pelo meu graus Fahrenheit 1 menos o meu graus Fahrenheit 2. Isso vai ficar o quê? Quem que é graus Celsius 1? É 0. Graus Celsius 2, 100. Então vai ficar 0 menos 100, dividido por Fahrenheit 1, que é 32, menos 212. Isso vai ser igual a menos 100 sobre menos 180, né? Quando eu divido um número negativo por um número negativo, isso me resulta em um número positivo, né? Então aqui eu já sei que a resposta vai ser positiva. E agora quanto que dá 100 sobre 180? Vamos fazer aqui só para não perder tempo, 100 sobre 180. Isso é igual a 0,5555, né? Então 0,5555. E aí eu já chego na minha equação da reta, né? Por quê? Porque só faltava o M aqui. Então temperaturas em graus Celsius menos 100 é igual a 0,5555. Temperaturas em graus Fahrenheit menos 212. E aí, bom, pessoal, a gente acabou de chegar na nossa famosa o quê? Equação da reta. Que reta que é essa? É essa reta daqui, ó. Essa reta aqui tem uma equação que é dada por temperaturas em graus Celsius. Então, temperaturas em graus Celsius aqui, uma temperatura qualquer genérica, menos 100, ela é igual a 0,5555 das suas temperaturas graus Fahrenheit, uma temperatura genérica aqui, menos 212. E aí vamos testar de novo, né? Vamos jogar 100 Fahrenheit aqui na nossa equação e ver quanto que vai dar. Então, eu vou ter aqui, ó, temperatura em graus Celsius é igual. Eu vou passar esse menos 100 para esse outro lado somando, tá? Então, o 100 veio para cá somando, positivo. Ele estava negativo desse lado, eu joguei para o outro lado da equação positivo. Mais 0,5555, que multiplica 100 menos 212. Então vamos fazer essa conta aqui, ó, 100 menos 212 vezes 0,5555 mais 100. Então vamos lá. A gente vai ter aqui, ó, primeiro essa parte aqui, ó, 100 menos 212. Então 100 menos 212 menos 112. O resultado eu multiplico por ponto. Então isso daqui vezes 0,5555. E agora eu somo com 100, né? Então mais calma aí, vamos de novo, né? Errei. 100 menos 212 vezes 0,5555 mais 100 aqui, e a gente vai chegar nos nossos mesmo 37,78 aqui por arredondamento, né? No outro slide a gente chegou em 37,777, né? Aproximadamente isso daqui 37,78, né? E aqui deu 37,784, que aproximadamente é 37,78. Então vai bater aqui com a nossa aproximação, né? Só uma questão de aproximação aí de valores. Então a temperatura em graus Celsius é igual a
37,78, que está totalmente coerente com o resultado que a gente chegou no slide anterior, tá bom? Então, a gente viu aí como que trabalha com equação de reta e vimos também que a gente tem livre escolha para a gente colocar as nossas temperaturas no eixo que a gente quiser, tá? E aqui eu coloquei graus Celsius e Fahrenheit só para dar um exemplo, mas o exercício poderia estar trabalhando com uma temperatura em Kelvin e a outra graus Celsius. Então, você escolhe se aqui você coloca em Kelvin, se aqui você coloca em graus Celsius. Ele poderia te dar uma temperatura desconhecida, uma escala termométrica de temperaturas grau X e uma temperatura graus Fahrenheit. Então, você só vai fazer o quê? Você vai escolher aonde vai ficar o seu Fahrenheit, se vai ficar em X ou em Y, se você vai deixar o seu grau X em X ou em Y. Então é basicamente isso, você escolhe onde vai ficar suas temperaturas, depois você coloca a equação da reta, o seu x0 e y0 é um ponto qualquer conhecido que esteja passando pela reta, então isso é importante, o ponto tem que estar na reta, tá? E depois você calcula o seu m fazendo ΔY dividido por ΔX, o ΔY sempre vai ser aqui em y, né? E o ΔX sempre vai ser essa distância aqui em x, e aí você pode fazer também o seu ponto 2 menos o 1 ou o ponto 1 menos o 2. A gente provou aqui, tanto no slide anterior como nesse, que independentemente da escolha, a resposta vai dar a mesma, né? Como a gente chegou aqui nos 37,78 graus Celsius. Então é basicamente assim que a gente resolve exercício utilizando a equação da reta. Vocês viram que essa segunda vez aqui a gente já fez bem mais rápido que a primeira, né? Então é com treino mesmo, nos exercícios aí, nos vídeos seguintes vocês vão poder praticar bastante, a gente vai resolver também os exercícios utilizando a equação de reta, e quanto mais prática, mais rápido você fica e mais seguro você fica também para resolver o exercício, a ponto que quando você estiver já rápido bastante, você pode fazer tanto pela equação de reta como pelas escalas e você vê se o valor está batendo, se está batendo, vai lá, assinala a alternativa que é ponto na certa, tá bom? Então, é essa a ideia, é você ir treinando a ponto de você conseguir fazer das duas formas ali rapidinho, em 3 minutos, né? No vestibular aí a gente tem em média 3 minutos para resolver o exercício. E se você treinar bastante, dá para fazer pelos dois jeitos em 3 minutos, dá tempo suficiente. E aí a hora que você chegar nesse nível, pula pro próximo assunto, porque nesse aqui de termometria você já está arrebentando, beleza? Aqui, pessoal, só para a gente terminar nossa aula rapidinho, é quando a gente trabalha com faixas de variação de temperatura, né? Como que funciona isso aqui na prática? Então perceba, quando a gente fazia lá o nosso esquema de escalas termométricas, que a gente fazia o de cima menos o de baixo, depois o do meio, desculpa, menos o de baixo, o de cima menos o de baixo, perceba que isso daqui que a gente está pegando é uma faixa de temperaturas, concorda? É o que? É essa temperatura menos essa, né? Só que eu poderia também pegar uma faixa genérica. Eu poderia pegar, por exemplo, essa aqui menos essa, né? Não necessariamente eu preciso fazer sempre com relação à temperatura do ponto de fusão do gelo. Eu posso pegar uma temperatura genérica. Então eu tenho aqui um ponto 2, aqui um ponto 1. Eu posso dizer que é a minha temperatura do ponto 2 menos a do ponto 1, dividido pela temperatura aqui de cima, menos a minha temperatura de baixo. Então, só para facilitar o raciocínio aí, ó. Aqui eu fazia essa temperatura menos essa temperatura, né? Então eu fazia o quê? Graus Celsius menos 0 sobre 100 menos 0, que é igual a graus Fahrenheit menos 32 dividido por 212 menos 32. E em Kelvin também, né? Então eu fazia o quê? Kelvin menos 273 dividido por Kelvin menos 373. Mentira, né? É a de cima menos a de baixo aqui no caso. Então vai ser o quê? 373 menos 273. É isso que eu fazia nas escalas termométricas, como a gente tinha visto lá, né? Aqui no caso, quando eu trabalho com uma faixa definida de variação de temperatura, o que eu vou fazer? Eu vou substituir essa parte aqui de cima por uma variação qualquer. Então, uma variação qualquer em graus Celsius vai ficar como? Vai ficar uma variação qualquer em graus Celsius sobre 100. E aí aqui eu já estou subtraindo, né? 100 menos 0. O raciocínio é o mesmo, né? Eu faço esse ponto 2 menos esse ponto 1 dividido por esse ponto de cima menos esse de baixo. Então, eu vou pegar agora o que? Uma variação qualquer em graus Fahrenheit
eu vou igualar isso, né? Essa variação qualquer em graus Fahrenheit vai ser dividido o quê? Por 212 menos 32, né? Aqui embaixo o raciocínio é o mesmo. Então 212 menos 32 vai dar 180. E isso é igual a o meu Kelvin menos 273, eu vou substituir por uma variação qualquer em Kelvin. Então, a variação qualquer em Kelvin sobre 373 menos 273 aqui, né? Que vai dar 100. E a hora que eu divido aqui embaixo tudo por 20, eu vou chegar na seguinte expressão. Uma variação em graus Celsius sobre 5, 100 dividido por 20 dá 5, é igual a uma variação qualquer em graus Fahrenheit sobre 9, né? 180 sobre 20. O que eu estou fazendo basicamente é dividir tudo aqui por 20, né? Dividir por 20 e por 20. Que é igual a minha variação em Kelvin sobre 5, né? 100 dividido por 20 é 5. Então eu chego nessa expressão aqui. Por que que isso daqui é muito importante? Porque às vezes eu vou ter exercício que ele vai falar, ó, fulaninho está lá nos Estados Unidos e ele percebe que do dia para a noite, né, você tem uma variação de temperatura em graus Fahrenheit, porque nos Estados Unidos as temperaturas são em Fahrenheit, você tem, sei lá, que de dia, por exemplo, a sua temperatura está, sei lá, enfim, vou chutar qualquer coisa, aqui em 100 graus Fahrenheit, e você tem que de noite a sua temperatura está em 30 graus Fahrenheit. Eu não faço ideia quanto que são essas temperaturas em graus Celsius, né? Eu chutei só qualquer coisa aqui. Então você vai ter o quê? Uma variação de temperatura em graus Fahrenheit de 100 menos 30, né? De 70. E aí ele te pergunta, quanto que é essa variação de temperatura em graus Celsius? Você tem dois jeitos de resolver esse exercício. Você pode calcular quanto que representa 100 graus Fahrenheit em graus Celsius, depois achar quanto que representa 30 em graus Celsius e fazer a subtração. Ou se você lembrar dessa igualdade aqui, você vai fazer o quê? Você vai falar que delta graus Celsius sobre 5 é igual ao seu delta graus Fahrenheit sobre 9. Quem que é o delta Fahrenheit sobre 9? O delta Fahrenheit é 70 e o 9 é o 9, né? Então, você acha que o seu delta graus Celsius é simplesmente o quê? 5 vezes 70 sobre 9. Então, esse jeito aqui é muito mais rápido do que você achar essa temperatura em Celsius, depois achar essa em Celsius e fazer a subtração das duas. É só você jogar nessa igualdade aqui que a resposta sai direto, né? Então é muito mais prático. E o raciocínio por trás, o mesmo raciocínio que você faz aqui, você faz aqui. Só que em vez de você fazer uma temperatura qualquer menos a de temperatura de fusão do gelo, você está subtraindo duas quaisquer temperaturas aqui no meio. E aí depois a ponta, né, aqui de baixo, enfim, você pega os extremos da escala e faz o mesmo raciocínio que a gente fez aqui. O ponto importante, você sempre tem que lembrar, e aí nenhuma prova te dá, raramente eles vão te dar, quem que são as temperaturas de fusão do gelo nas três escalas e quais são as temperaturas de ebulição da água nas três escalas. Isso é um dever de casa que a gente tem que lembrar. Por quê? Porque lembrando isso a gente monta tudo que for preciso, a gente resolve qualquer exercício aí que eles derem aí pra gente, tá? Então, basicamente é isso. E bom, pessoal, basicamente a gente encerra aqui, né, a nossa aula teórica. Acompanhe aí os próximos vídeos que a gente vai estar resolvendo os exercícios. Sempre que possível tentando resolver mais de uma vez, né, resolvendo de duas formas diferentes, para vocês verem como que realmente esses exercícios caem nos vestibulares, né? Todos os exercícios que a gente selecionou aqui na lista são exercícios de vestibular, então realmente alguém fez esses exercícios quando estava prestando essa prova lá na época, e é assim que você vai encontrar nas suas provas também. Não tem como o examinador fugir muito desse assunto, porque ele, uma vez que você entendeu, que você viu aí toda a teoria, você vê que ele é bem repetitivo, né? E você vai sentir isso nos exercícios, vai ficar um pouco repetitivo e até um pouco chato, mas enfim, isso pode ser bom ou pode ser ruim, né? O ruim é que fazer exercício só do mesmo tipo acaba sendo um pouco chato, mas o bom é que você, uma vez que entendeu, você consegue resolver qualquer coisa e garantir um ponto a mais aí na sua prova, tá? Então era isso que a gente tinha para passar aqui hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, enfim, já compartilhe esse vídeo com todo mundo que esteja precisando desse conteúdo. Já curte aí o vídeo também.
deixa seus comentários se ficou qualquer dúvida, e se tenha ficado qualquer dúvida, além dos comentários aqui, você pode estar entrando em contato com a gente pelo Instagram ou pelo Face, também fica aí a cargo de vocês, que vocês acharem mais fácil, mas não fiquem com dúvida, não guarde as dúvidas para você, né? A gente está aqui exatamente para te ajudar, então qualquer coisa que surja aí no meio do caminho, dá uma chamada lá na gente. E também não se esquece de, além de ver os próximos exercícios resolvidos em vídeo que vem por aí, não se esquece também de fazer o download, né, do e-book, que tem essa aula teórica toda escrita, e a gente resolveu gravar esse vídeo porque às vezes num vídeo ali a gente explicando aqui, fazendo na canetinha e desenhando na lousa, pode ficar um pouco mais fácil de entender do que só lendo no e-book, mas para você ter também inscrito, tanto os exercícios que a gente vai resolver aqui em vídeo, está resolvido lá escrito também. Para você ter acesso a isso é só acessar o e-book, que a gente vai deixar o link em alguma parte aqui do vídeo, na descrição, do lado de cima, algum card, enfim, dá uma vasculhada aí, vai ser bem fácil de vocês acharem, a gente vai deixar o link para vocês estarem pegando o e-book, tá bom? Então era isso aí, um abraço e até a próxima aula.